falar um pouco de doutrina espírita. Sonhos. Sonhos é um assunto que tem pelo menos duas abordagens. Sonhos como ideais e sonhos como nosso desdobramento, ou como Allan Kardec chamava, emancipação da alma enquanto o corpo descansa. São bem diferentes as abordagens. Nós poderíamos falar hoje só de uma delas e na próxima semana falaríamos da outra. Sendo assim, vamos falar bem espiriticamente. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fala de que os sonhos, mesmo quando muita gente não se recorda do que foi, são sonhados. Por uma razão muito lógica. Quando nós dormimos, nós saímos em espírito do corpo físico e vamos às regiões mais diversas. E uma das características primordiais dos sonhos são os encontros que temos com as coisas ou pessoas com quem nos vinculamos. Muitas vezes essas pessoas estão no nosso âmbito de encarnados, outras vezes ainda no mundo espiritual. Os lugares da mesma forma. Muita gente vai para os mesmos lugares que vão quando estão encarnados. Outras vão para outros lugares totalmente distintos. E muitas vezes daí trazem recordações confusas, não sabendo, não reconhecendo onde esteve, com quem esteve, o que fez, o que deixou de fazer. Num breve comentário, breve porque poderia ser bem mais extenso, mas leva ali algumas páginas no Livro dos Espíritos. Os Espíritos colocam uma situação que é no mínimo crítica para a nossa autoanálise. Se nós estamos nos encontrando com as pessoas e nos ambientes que nos agradam, e se isto é recorrente, é sinal de que os nossos vínculos estão muito fortes com essas pessoas e com esses lugares. Uma segunda coisa é, se você acorda e tem completa dificuldade de recordar o que você sonhou, acontecem duas possibilidades. Uma delas, você esteve em algum lugar que não foi do seu agrado. Na maioria das vezes, se transforma isso em verdadeiros pesadelos. Mas um outro tanto é que você está, entre aspas, tão distante daquilo que você está processando quando encarnado, que a memória atual ela não tem como expressar estas informações. E não tendo como emprestar informação, ela apaga. É mais ou menos como se tivéssemos um computador com duas memórias. E lançamos numa delas uma parte dos nossos programas e uma outra parte no outro programa. Quando você usa o computador com um desses programas, o outro fica inacessível. Mas tem ocasiões que mesmo você usando o programa não melhor indicado, você consegue chegar nos objetivos que deseja. Seria como quando nós acessamos zonas de pouco acesso ao nosso psiquismo, mas que ainda aí transitam informações entre os canais de desperto e os canais de total desprendimento da alma. Quando os Espíritos e Allan Kardec colocaram a questão sonhos dentro da estrutura do saber espírita, fica a partir daí difícil de entender por que os espíritas não aprofundaram mais o assunto. Principalmente porque, se nós espíritas temos por reflexão e conhecimento de que isto ocorre por conta de uma realidade que nós acreditamos que é a vida espiritual, e a vida espiritual ativa, fica difícil imaginar que alguém que não tenha esse conceito elabore explicações lógicas tendo em vista a realidade espiritual. Quando cobramos, portanto,
que cabe ao meio espírita refletir acerca dos sonhos, muitas vezes parece que nós somos mal entendidos. Isto porque os sonhos, e principalmente as suas interpretações, têm tido muito mais de deduções baseadas em lógicas as mais diferentes, do que em bases lógicas que uma estrutura espiritual deveria indicar. Isto tudo é tão estranho que não foi uma outra pessoa, que não uma das mais materialistas que existem, que mais se dedicou ao aprofundamento dos sonhos, que foi Sigmund Freud. Ele entra no mundo dos sonhos e a partir dali ele vai buscar uma série de hipóteses, muitas delas validadas no comportamento humano até os dias de hoje. Como a ele lhe faltava o espírito, tudo o que ele deduziu, obviamente, tinha que estar dentro desta vida, dentro desta presente jornada. Então ele se vale de algumas situações que foram extremamente valiosas, como os equívocos dos pais, as experiências infantis e tudo aquilo que se reportava à libido, como uma manifestação que se faz presente desde a hora que a gente nasce, segundo sua ótica. E aí é impressionante, porque ele consegue devassar o mundo dos sonhos de uma maneira relativamente bem colocada, sem considerar o espírito. Vem Allan Kardec, recebe dos espíritos informações preciosíssimas sob uma outra ótica que a gente pode investigar nos sonhos, e o movimento espírita como um todo simplesmente arquiva o assunto. Por que será que nós, espíritas, temos tanto receio de investigar a nossa própria realidade? Ontem à noite eu assisti uma parte de um programa que talvez alguns aqui tenham visto, já bem tarde, que foi uma entrevista com um escritor brasileiro que falou da sua dificuldade em lidar com o alcoolismo. E ele diz uma frase extremamente curiosa: o vício é mais forte do que o medo de morrer. Ou seja, quem tem um vício pesado, ele sabe que aquilo é prejudicial, sabe que vai fazer muito mal e sabe que pode precipitá-lo à morte. E na maioria das vezes, os viciados não querem morrer. Então, como é que o instinto de conservação é deixado para trás em cima de um outro instinto de uma satisfação muitas vezes irracional? E uma senhora presidente brasileira dos Alcoólicos Anônimos, ela veio também no programa e complementa, dizendo que o alcoolismo é muito mal aceito e talvez seja uma das enfermidades sobre a qual se tenha o maior preconceito. E ela diz, não foi nem ela, foi o escritor: se você tem um câncer, todo mundo diz, ah, que pena, mas todo mundo te aceita. Se você tem diabetes, se você é cardíaco, todo mundo aceita esse tipo de doença. Até se você tem depressão, hoje já se aceita. Mas se você é alcoólatra, todo mundo diz que você é um vagabundo, que você não quer saber nada da vida. E termina a gente ficando a julgar mal, quando essas pessoas não estão pedindo nosso julgamento. Na maioria das vezes, está pedindo o nosso socorro. Quando alguém chega para a gente, numa outra vertente, e diz, eu tenho tido sonhos repetidamente ruins e maus, o que eu devo fazer? A gente começa com uma boa resposta: reze antes de dormir. É uma boa resposta. Mas a pessoa diz, eu rezo não sei quantas Ave Marias, rezo o Pai Nosso, eu rezo a oração do São Francisco, e aí por aí vai.
E então fica percebido de que parece que a pessoa ainda não entendeu o que é orar. É como se orar fosse a repetição das palavras, a repetição de um modelo, um padrão. E a pessoa reza, reza, reza. Quando eu me acordo apavorado, eu pego o terço e vou debulhando o terço, mas não passa, porque quando eu fecho os olhos volta tudo. Por que será que é isso? Se a gente deixar de lado a religiosidade e pensar na nossa essência psíquica, nós vamos perceber que essas rezas não nos tiram do foco, não nos eleva a reflexões, não faz com que a gente de fato saia. Por quê? Não é um sair físico. Porque se fosse sair físico, você acorda, senta, não precisava nem rezar. Você voltou, seu espírito ou você iria para outro lugar qualquer. Mas não é uma questão física, é uma questão psíquica. Eu não perco o foco, não perco a sintonia, não quebro a relação. O que acontece? Volto para o mesmo lugar. E aí aquilo continua a me atormentar. E quantas vezes a gente chega de manhã, meu Deus, era melhor que não tivesse acontecido à noite. Não sei por que a gente tem que dormir. A gente ouve muito isso de quem tem muitos sonhos ruins. Ao contrário do que deveria ser feito, vamos reanalisar esse conjunto de informações que está vindo nos sonhos. Tem componentes fisiológicos? Muitas vezes sim. Dormir com o estômago muito pesado, ficar assistindo emoções, seja na televisão ou em jogos, que liberam muita adrenalina, as cortisonas começam a ser despejadas de forma desordenada no nosso organismo, e isso dificulta a saída do espírito e lhe deixa preso dentro de um corpo que agora está sendo processado de uma maneira diferente. O nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, a nossa circulação, tudo acontece diferente de quando estamos dormindo para acordado. E se nós adormecemos e não saímos dessa manifestação fisiológica necessária e passamos agora a vibrar nessa frequência para a qual nós não estamos acostumados, só isso já teria condições de gerar uma série violenta de desencontros emocionais. Mas a gente não quer pensar nisso. A gente quer um comprimido para anular as situações de conexões, e não percebemos que quem dorme sob efeito de drogas, a não ser quando necessário, existem os casos, nós estamos saindo também dopados, porque tudo o que nós utilizamos para nós, bom ou ruim, repercute no nosso organismo da mesma forma. Nós não estamos, enquanto encarnados, ainda que desdobrados pelo sono, não estamos isentos das interconexões que existem, corpo fisiológico, espírito imortal. Entre os dois existe uma zona chamada perispírito, que é aquela zona que fica levando e trazendo informações. Quando nós tomamos medicamentos, e quanto mais forte, mais grave é, para acelerar o sono, maiores bloqueios a gente põe entre as interconexões espírito-corpo, e a partir daí geram todas as consequências que poderiam advir. O entorpecimento, o apagar de memória e as situações induzidas pela quebra parcial das conexões podem facilitar a necessidade que o corpo fisiológico tem de não ter a sua presença para manter-se num outro padrão. Enquanto isso, você não consegue viver a liberdade que dali deveria ser o usufruto. Então, a partir de qualquer dos ângulos que a gente pega a questão dos sonhos, nós começamos a perceber que temos muito o que refletir. Sonhos ruins querem dizer algumas coisas, sonhos extremamente materiais, em quaisquer sentidos que seja o entendimento da palavra sonhos materiais,
significam outras referências. Sonhos extremamente abstratos e não repercussivos também podem indicar outras situações. Enfim, teríamos, se houvessem estudos mais dedicados à área, uma verdadeira doutrina ou uma nova doutrina muito mais ampla do que tudo aquilo que já veio a partir do estudo da psicanálise, por exemplo. E o que vamos fazer? Vamos continuar tendo os nossos sonhos nulos, sonhos alegres, sonhos descompensados, achar que tudo isto é da vida e não vamos aproveitar nada? Antigamente, você ser atingido por uma peste era coisa de Deus. A ciência foi e estudou o mecanismo das pestes. E de repente a gente supera isto. Saímos dessa surpresa, desta invasão repentina e conquistamos mais um avanço. Mas parece que na área dos sonhos, nós continuamos tal como viemos para a Terra. Tudo que acontece nos sonhos é porque tem que acontecer. Eu não tenho domínio sobre o que eu sonho. Lógico, você não tem a partir do momento em que você já não reflete sobre ele. Depois, quando nós deixamos de aproveitar as lições dos sonhos, quanto de sonhos nós temos como verdadeiras lições magistrais e que quando acordamos simplesmente não lembramos. E o mais curioso é que algumas etapas de nossa vida a gente está numa enrascada, não sabe o que fazer, dorme uma hora, dorme um dia, e quando acorda, de repente diz: nossa, brilhou uma ideia. Aí você tem duas opções: vou aproveitar essa ideia. O outro diz: isso é coisa da minha cabeça. Um aproveita, e se aproveitar uma vez, está convidado a aproveitar a segunda, a 10ª, milésima vez. Ou se nós simplesmente abrimos mão de refletir sobre o assunto e deixamos que tudo transcorra como sendo apenas da vontade de Deus, como se Deus, a vontade dele significasse dizermos ignorantes e limitados a vida inteira. Se a gente deixar assim acontecer porque é assim mesmo, a gente jamais aproveitará, jamais progredirá e ainda por cima ficarão repetindo esses sonhos indefinidamente, os quais terão grande chance de se repetirem no mundo espiritual, com maior ou menor intensidade. Depende muito da gente. O entendimento dos sonhos, essas interpretações, eu particularmente louvo muito ao Freud. E por um outro lado, eu fico extremamente penalizado porque que nós espíritas não nos aprofundamos, ainda que seja um pouquinho, nesta matéria. Fica a reflexão. No Livro dos Espíritos, este assunto está em estudo dos estados de emancipação da alma. Ele fala do sonho, dos sonhos, da dupla vista, do sonambulismo, letargia, catalepsia. Alguém deixou um cabinho branco que liga duas caixas, provavelmente uma saída de um som para uma caixa, foi encontrado aqui hoje. Se alguém esqueceu ou perdeu, é só pegar aqui comigo. Vamos agora relaxar e sonhar com o melhor. Sonhar com o melhor, fazendo vibrações, pedindo bênçãos, vivendo as emoções do bem. A vida é sempre muito valiosa, ainda mesmo quando não nos damos conta disso. A vida tem um valor tão grande que por vezes é preciso passarmos por algumas restrições a fim de reavaliarmos o seu peso e a sua expressão dentro de nós. Imaginemos-nos
vivos. Ainda que no primeiro momento a gente pense que isso é redundante, não é. Porque tem muita gente que está no corpo, mas que não está viva. Tem muitos momentos em que focamos em coisas impróprias e isto não é viver. Viver é ter a sabedoria de aproveitar desde a respiração, as sensações táteis de tudo que nos rodeia, assim como todas as emoções presentes, passadas e as ânsias positivas do futuro. Viver é externar uma alegria que, por maior que seja essa exteriorização, será sempre menor do que a alegria interna por estarmos vivos. Quem já visitou um hospital com pessoas em doenças terminais, e que aquelas pessoas sabem que estão partindo, quantas lições ali aprendemos quando elas nos apresentam uma vida, um brilho, um sentido de valorização de coisas que temos tantas e nem sequer nos importamos. A vida é uma bênção muito maior do que qualquer sentido de gratificação que tenhamos na alma. Tirando daí o sentido de estarmos apenas genuflexos na alma, a vida é tão preciosa que, se não nos fosse dada a oportunidade de aprendermos e de nos movimentarmos, talvez estarmos em eterno agradecimento à vida já seria um aprendizado do viver. Mas como para agradecer não precisamos parar, que sejam os nossos atos do dia a dia expressões maiores da percepção da vida em nós. Uma pequena desculpa dada ou pedida, um sorriso agradável, ainda que nunca correspondido, um aperto de mão, usado como expressão de tenho de fato o prazer em te tocar, ainda que o outro sinalize querer se desvencilhar dos seus dedos. Respeitemos o outro, mas não nos tornemos indiferentes por conta do outro, porque a nossa vida é para ela ser primeiro grandiosa em nós mesmos, e para que ela seja grandiosa é preciso que seja vivida em fartura e bondade. A vida está em nós de uma maneira intrínseca e indissociável. Vivemos no corpo e fora dele. A cada dia nos afastamos um pouco e a ele retornamos, onde podemos visitar regiões e pessoas nas mais diferentes formas e lugares. Assim como a vida está, a cada vez que respiramos, que o nosso coração pulsa, a cada vez que sentimos uma dor, uma alegria imensa, a todos os momentos em que ideias nos acorrem à mente, em que emoções nos envolvem a alma. A vida se faz presente no desejo da comida, tanto como no desejo de abraçar e ser abraçado. A vida está presente a cada vez que vejo algo perto belo, a cada vez que apenas imagino o belo, a cada vez que nos sentimos belos. A vida está presente quando respeitamos a vida através da natureza dos seres humanos e dos seres inanimados. A vida agradece quando nós agradecemos a ela.
A vida nos homenageia quando nós a aproveitamos. A vida nos respeita, deixando-nos decidir pelo que queremos. Como a nos dizer, se você quiser ficar triste, pode ficar, eu te deixo. Se você quer ficar alegre, pode ficar, eu te acompanho. Se você quer sofrer, estou perto na hora que você precisar. Se queres sair do sofrimento, segura na minha mão, porque eu estou em ti em qualquer situação. A vida que nos reserva e simboliza tantas lições. Por que não valorizá-la? Por que não vivê-la? Nesta casa, vamos para o 27º ano de vida física. Porque tudo o que aqui acontece já acontece há muito tempo. Mas nem por isso deixaremos de viver e de comemorar esta vida, pois que é uma vida extremamente significativa a nos despejar bênçãos e harmonias. E a vida nos oferece mais uma vez muitos espíritos amigos que aqui deitam as suas bondades sobre cada um de nós. Os espíritos amigos, fortalecendo-nos no bem, protegendo-nos contra os males e fortalecendo-nos nas nossas melhores decisões. Eles muitas vezes nos pedem apenas: ouçam-nos, entendam nosso apoio, recebam as nossas bênçãos. Quantas vezes nós só precisamos dizer: abençoa-me, vida, e automaticamente a vida já terá nos abençoado. Junto com estes amigos, muitas energias estão dispostas para nós, também doadas dos nossos magnetizadores, que a partir de agora nos completam com os seus fluidos. Recebamos estas bênçãos com gratidão. Absorvamos tudo isto com um sentido de profundo respeito ao Pai, ao Criador, à inteligência suprema. Estejamos abertos a estas bênçãos. Não seria inteligente de nossa parte ficarmos aqui apenas a pensar em nossos problemas. Aqui nós viemos em busca das soluções. E todas estas energias, bênçãos, toda esta vida nos fortalece, nos vivifica, cabendo-nos muito mais o sentido de agradecimento do que de renovação de súplicas. Agradeçamos a Deus. Agradeçamos por tudo, mesmo por aquilo que nós não entendemos, porque tudo tem a sua grande lógica na vida. Nós que já somos pais, tutores, educadores, sabemos quanto é doloroso ter que impor reprimendas, correções, ajustes, para que as personalidades sob nossas responsabilidades cresçam de maneira mais segura e feliz. De igual sorte, a sabedoria suprema nos impõe algumas vezes algumas contenções ou restrições, para que aprendamos de uma maneira mais segura que caminhos, que trilhas, que rotas precisamos seguir para chegar a bons destinos. Agradeçamos, portanto, a Deus e agradeçamos aos amigos espirituais pelo carinho, pela companhia de sempre. Enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, permaneceremos em oração, agradecendo e vibrando gratidão por toda a nossa vida,
a todos os que nos ajudam. Deus esteja conosco mais uma vez, hoje e sempre. Que assim seja.